Engravidei de um homem, e ele virou o CEO da empresa onde trabalho. Uma noite inesperada mudou tudo, mas o choque maior veio quando descobri que o pai do meu filho era o novo dono da empresa onde trabalho. Como esconder esse segredo agora? Eu sempre pensei que se a vida fosse realmente cinematográfica, esse tipo de noite, a noite em que algo totalmente inesperado acontece, começaria com uma música suave tocando ao fundo, as luzes suaves de um bar e uma sensação de que o destino estava apenas esperando um empurrãozinho para nos juntar. Mas a minha noite estava longe de ser um filme romântico. Era apenas mais uma festa de aniversário, uma daquelas em que você vai mais pela obrigação do que pelo desejo genuíno de socializar. Eu, Raquel Thompson, 28 anos, encarando a tela do celular com o mesmo desânimo de sempre, estava na fila do bar, tentando decidir se devia me contentar com mais um copo de vinho ou arriscar um drink mais ousado. Como se o meu futuro profissional não fosse um monte de suposições ainda pendentes. Eu achava que talvez a vida amorosa também fosse uma daquelas áreas da minha vida que se resolveriam por conta própria, mais cedo ou mais tarde. Claro, nunca pensei que esse mais tarde seria naquela noite. Ele entrou no bar, e a primeira coisa que eu percebi foi o sorriso. Não um sorriso qualquer, mas o tipo de sorriso que faz você sentir que tudo ao seu redor desaparece, como se ele estivesse dizendo você. Agora. Lucas Donovan. Eu não sabia o nome dele ainda, mas a maneira como ele se movia com confiança, sem pressa, deixou claro que ele sabia exatamente o que queria, ou quem queria. E felizmente para mim aquele quem parecia ser eu. De alguma forma ele se aproximou. Sua voz era profunda, carregada de um magnetismo que me fazia esquecer o motivo de eu estar ali. Conversamos sobre trivialidades, a festa, a cidade, o tempo, mas cada palavra parecia carregar um peso extra, como se cada segundo de silêncio fosse um convite silencioso para mais. Você tem um jeito de ver as coisas que eu nunca esperaria de alguém da sua profissão, ele disse, com um sorriso encantador que não fazia jus ao que seus olhos transmitiam. Eu não estava apenas conversando com um homem, eu estava sendo desafiada a me abrir, e aquela sensação era tão nova quanto intimidadora. E o que veio a seguir foi um convite silencioso para algo mais. O jeito como ele pegou minha mão e me puxou para a pista de dança me fez sentir uma intensidade que eu não sabia que existia. O som da música parecia sumir à medida que nossos corpos se moviam, como se o universo tivesse apertado o pause e deixado apenas nós dois em movimento. Ele não falava muito, e eu não conseguia parar de olhar para seus olhos escuros, que brilhavam com algo que não conseguia entender. O calor do seu corpo era tudo o que eu queria naquele momento. Cada passo parecia mais certo do que o anterior. E quando a música desacelerou, ele se inclinou, quase imperceptivelmente, para que eu sentisse seu hálito quente. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Não pude evitar. O beijo foi avassalador. Não houve palavras, apenas a pressa e a suavidade de uma conexão que se construiu em minutos, como se tivéssemos sido feitos um para o outro. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o que eu sentia era como um tornado, arrebatador e impossível de controlar. Acordei com a luz suave da manhã entrando pela janela. Minhas mãos estavam vazias e a cama ao meu lado estava fria. Eu estava sozinha. Sentindo uma mistura de confusão e desejo, olhei ao redor. Não havia um número de telefone, um nome em um papelzinho, nada. Apenas o cheiro de colônia masculina que ainda pairava no ar. Um resquício do que aconteceu, mas agora, como o eco de um sonho. Levantei-me meio atordoada, e fui até o banheiro tentando me reunir. O que era aquilo? Uma noite, um beijo, um homem que havia me deixado sem fôlego, e agora ele estava simplesmente desaparecido. Não. Eu não ia me lamentar. A atração tinha sido forte, mas talvez fosse só isso. Uma noite. Nada mais. Eu sabia que, ao final, não passaria de uma memória doce, mas inalcançável. Afinal, o que eu esperava? Ele não tinha me dado nada além de um momento. Um momento que para ele deveria ter sido apenas mais um. Suspirei e me vesti. Olhei uma última vez para o quarto. Um lembrete de que às vezes, o destino tem um jeito engraçado de brincar com as nossas expectativas.
Na manhã seguinte, a correria do trabalho me distraiu. Eu me enfiei em uma agenda cheia de compromissos, tentando afastar os pensamentos daquela noite. Eu tinha uma vida para levar, e apesar do momento ter sido intenso, era hora de voltar à realidade. Eu estava na sala de reuniões, revisando alguns relatórios, quando minha chefe entrou correndo pela porta. Raquel, você viu o novo CEO? O cara é um espetáculo. Super jovem, muito charmoso e, pelo que eu vi, muito competente. Ele chegou hoje para uma reunião importante. Eu franzi a testa, tentando focar na conversa, até que o nome Lucas Donovan apareceu em sua boca como uma explosão de luz. Espera, o quê? O novo CEO é Lucas Donovan? Ela confirmou com um sorriso travesso. O burburinho no escritório era quase ensurdecedor. Desde o anúncio da aquisição da empresa por um grupo maior, todos estavam ansiosos e nervosos sobre as mudanças que viriam. Meu supervisor direto, Paul, já havia feito 3 rodadas de café apenas naquela manhã, um recorde até mesmo para ele. Dizem que o novo CEO é um gênio, mas exigente ao extremo, Paul comentou, enquanto ajustava nervosamente a gravata. Raquel, este pode ser o momento de você se destacar. Ele vai precisar de alguém eficiente no marketing, e sabemos que você é a melhor. A possibilidade de crescer na empresa era animadora. Eu adorava o que fazia, e esse novo começo poderia ser exatamente o empurrão que minha carreira precisava. No entanto, havia algo no tom de Paul que me deixava desconfortável. Ele estava mais ansioso do que o normal, e sua energia agitada parecia contagiar todo o andar. Enquanto eu revisava as campanhas de lançamento de um produto, de repente, o mundo parou. Meu estômago se revirou, e meu coração começou a acelerar de uma maneira que eu não conseguia controlar. Um homem alto de terno perfeitamente ajustado e com uma presença que fazia o ambiente parecer menor, entrou acompanhado da equipe executiva. Meu coração disparou antes mesmo de eu entender por quê. O homem da festa, o homem com quem eu tinha compartilhado o momento perfeito, era o novo CEO da minha empresa? As vozes que até então eram apenas sussurros ganharam intensidade. Lucas estava mais imponente e mais formal. Quando ele parou no centro da sala, seus olhos encontraram os meus por um segundo e quase derrubei minha caneca de café. Meu sangue gelou. E então ele sorriu. Tudo o que eu consegui fazer foi engolir em seco. Lucas Donovan. O homem da festa. O sorriso misterioso. O beijo avassalador. O homem que desapareceu sem deixar rastros. Meu corpo ficou tenso, mas minhas emoções eram uma tempestade interna. Parte de mim queria sumir, outra parte queria gritar: sério, universo? E então nossos olhares se encontraram. Lucas hesitou por uma fração de segundo. Era sutil, quase imperceptível, mas eu notei. Ele também me reconheceu. Mas ao contrário de mim, ele manteve uma postura impecável, profissional, como se fosse apenas mais um dia comum para ele. Bom dia, equipe! Sou Lucas Donovan, o novo CEO. Estou ansioso para trabalhar com todos vocês e elevar essa empresa a novos patamares. Sua voz era firme, autoritária, mas ainda assim havia algo tranquilizador nela. Como se ele tivesse o controle absoluto de qualquer situação, até mesmo das mais complicadas. Eu quase ri de nervoso. Ele não estava apenas no controle da situação, ele estava no controle de mim. De repente, aquela noite parecia ainda mais surreal. O resto da manhã foi um borrão. Todos pareciam deslumbrados com Lucas. Comentários sobre sua inteligência, visão de negócios e aparência correram pelos corredores. Eu mal consegui me concentrar, presa entre a incredulidade e a necessidade desesperada de me recompor. Raquel, a equipe de marketing vai se reunir com o CEO esta tarde para revisar os projetos em andamento, Paul anunciou, parecendo empolgado demais. Claro! Porque meu dia poderia piorar. Quando finalmente chegou a hora da reunião, entrei na sala tentando parecer o mais calma e profissional possível. Lucas estava sentado à cabeceira da mesa, revisando documentos com uma expressão de foco absoluto.
Seus olhos eram os mesmos que haviam me encantado na noite da festa, mas agora estavam mais frios, mais distantes. Raquel Thompson, responsável pela estratégia de marketing, Paul me apresentou. Lucas ergueu os olhos. Por um segundo, parecia que ele ia dizer algo, mas apenas assentiu. Prazer em conhecê-la, Raquel. Sua voz era educada, formal, como se não fosse a mesma voz que havia sussurrado palavras doces e envolventes naquela noite inesquecível. Minha resposta foi automática, quase ensaiada. O prazer é meu, Sr. Donovan. Ele fez um leve movimento com a cabeça, voltando a atenção para os documentos. Mas eu sabia que não era só isso. Ele estava jogando, e era bom nisso. A reunião foi um teste de resistência. Cada vez que Lucas fazia uma pergunta, cada vez que seus olhos pousavam em mim, eu sentia o calor subir pelo meu pescoço. Não porque ele estivesse sendo rude ou invasivo, mas porque havia uma tensão subjacente que parecia apenas eu conseguir sentir. Quando a reunião terminou, todos começaram a sair, mas Lucas pediu para que eu ficasse por um momento. Meu coração disparou. Raquel, ele começou, assim que a sala estava vazia. Sua expressão era séria, mas seus olhos tinham um brilho quase imperceptível. Sobre a noite da festa. Sr. Donovan, não é necessário mencionar nada sobre isso, eu o interrompi, tentando soar firme. Afinal, foi apenas uma coincidência. Lucas inclinou a cabeça, avaliando minha resposta. Foi mesmo? Eu engoli em seco, sem saber como responder. Ele deu um passo na minha direção, mas manteve uma distância respeitosa. Entendo que você queira manter isso profissional, e é exatamente o que faremos. Mas saiba que para mim, aquela noite foi muito mais do que uma coincidência. Fiquei sem palavras. Ele manteve os olhos fixos nos meus por um momento antes de se afastar. Boa tarde, Raquel. E com isso ele saiu, deixando-me sozinha na sala, tentando juntar os pedaços do que havia acabado de acontecer. As primeiras semanas após a reunião com Lucas foram um turbilhão de emoções e expectativas conflitantes. Embora eu tentasse me manter focada no trabalho, havia algo que me consumia por dentro, um desconforto inexplicável, um cansaço extremo e, por mais estranho que parecesse, um conjunto de sintomas que eu nunca tinha associado a nada além de estresse. Primeiro, houve a náusea pela manhã. Algo completamente novo para mim. Eu não era do tipo que se sentia mal com frequência, mas a sensação de enjoo estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Depois, as dores nas costas, o cansaço contínuo, e até os seios doloridos. No fundo, sabia o que aquilo poderia significar, mas não queria acreditar. A gota d'água foi uma tarde de quinta-feira, quando minha colega de trabalho, Sophie, sugeriu que eu fosse a uma farmácia comprar um teste de gravidez. Raquel, você anda com essa cara de quem não dorme e é sério, eu já vi esse filme antes, ela brincou, tentando aliviar o clima tenso que se formara à medida que eu me sentia pior a cada dia. Aquela noite, sozinha em meu apartamento, eu peguei o teste que havia comprado, sentindo uma mistura de nervosismo e incredulidade. Não sabia o que eu esperava, mas também temia o que veria. Respirei fundo, o tempo parecia se arrastar enquanto eu aguardava o resultado. E então lá estava. Positivo. Meu mundo desabou em um silêncio absoluto. A primeira reação foi de choque. Era quase impossível de acreditar. Eu não podia estar grávida, não podia ser possível. Mas o teste não mentia. Eu olhei para a tela em um transe atordoado, tentando processar a informação. A noite em que tudo isso aconteceu voltou à minha mente como um filme de câmera lenta. Lucas. O beijo. A paixão inesperada e intensa. A conexão. E agora as consequências. Eu estava grávida do meu chefe. A cabeça girava, os pensamentos colidindo, e eu me senti tomada por uma mistura de emoções. Não só estava lidando com algo que nunca imaginei que aconteceria, como também com o medo profundo de como isso afetaria minha vida profissional. Eu já estava em um cargo bem estabelecido, mas a ideia de que esse relacionamento, e agora a gravidez, pudesse afetar minha carreira me aterrorizava, mas havia também uma parte de mim que se perguntava se deveria contar para Lucas. O que ele pensaria disso?
Como ele reagiria? Eu sabia que ele tinha o controle absoluto da situação, mas ele era alguém que havia demonstrado interesse genuíno por mim. Não apenas como profissional, mas de maneira pessoal, como se ele também estivesse sentindo algo mais profundo. Será que eu deveria confiar nele, ou estava apenas me iludindo, temendo as consequências de uma gravidez inesperada e ainda mais do que isso, do que poderia significar para nós dois? Os dias seguintes foram um misto de ansiedade e introspecção. Eu tentava trabalhar normalmente, mas meu corpo parecia estar em desacordo com minha mente. Cada vez que Lucas entrava na sala, a tensão se intensificava. Ele, que parecia mais distante da primeira vez, agora estava se aproximando de uma forma sutil, mas inegável. Olhares mais prolongados, conversas mais frequentes e, acima de tudo, uma sensação de que ele queria estar mais perto de mim. Em reuniões, nossos olhos se encontravam de forma constante, como se houvesse um jogo silencioso acontecendo. Não era apenas o trabalho que nos conectava, havia algo mais. Algo que era impossível de ignorar, e isso só me deixava mais confusa. Uma tarde, quando estávamos sozinhos em uma reunião de planejamento, Lucas se aproximou de mim com a desculpa de revisar alguns dados, mas percebi que ele parecia mais relaxado do que o normal. Ele se inclinou um pouco, quase imperceptivelmente, para olhar o gráfico no meu computador, e o toque casual de sua mão sobre a minha fez meu estômago revirar. Raquel, você tem feito um ótimo trabalho, ele disse com um sorriso suave. A sinceridade em sua voz fez meu coração bater mais rápido. Eu gosto da forma como você pensa nas estratégias. Tem algo em você que me intriga, como se houvesse mais do que eu consigo ver. Era uma frase simples, mas suas palavras caíram como uma onda de calor sobre mim. Eu queria acreditar naquelas palavras, mas o medo de que a realidade fosse mais complicada me impedia de me entregar. Ele estava se aproximando, mas o que isso significava? Ele se afastou, mas não antes de me olhar por um instante mais longo do que o normal. Quando me dei conta, meu rosto estava quente e minhas mãos, trêmulas. O problema agora não era apenas o trabalho ou a gravidez. Era que eu não sabia o que ele queria de mim, e mais importante, não sabia o que eu queria dele. Eu estava perdida entre o desejo de ser cautelosa e o impulso de ceder ao que estava crescendo entre nós dois. Eu estava em uma encruzilhada. O que eu faria agora? Falar com Lucas? Esconder a verdade por mais tempo? Eu não sabia se estava pronta para encarar o que a verdade traria, mas sabia que precisava de uma resposta, de um caminho a seguir. Eu não podia continuar vivendo com esse segredo, mas também não sabia se estava preparada para lidar com as consequências de revelar tudo. E no entanto, Lucas parecia estar cada vez mais próximo, como se o destino estivesse me empurrando para uma decisão que eu ainda não sabia como tomar. A decisão de contar para Lucas sobre a gravidez não foi fácil. Eu sentia uma ansiedade crescente, um nó apertado no peito a cada pensamento sobre a reação dele. Eu sabia que era hora de contar, mas ao mesmo tempo, sentia uma enorme insegurança sobre o futuro. O que ele pensaria? Como ele reagiria? Na manhã em que tomei coragem para fazer isso, meu coração parecia bater mais rápido do que o normal. Tentei parecer calma, mas meu corpo não conseguia enganar. Era como se o peso da revelação fosse demais para carregar sozinha. O escritório estava mais silencioso do que de costume, todos em suas tarefas diárias, e foi nesse silêncio que ele entrou. Lucas. Ele estava mais sério do que o normal, algo que eu já estava acostumada a ver nele. Ele parou na minha mesa com seu olhar atento e focado, mas havia algo diferente em seu semblante. Um leve brilho no olhar, talvez um sinal de que ele já sabia que algo estava acontecendo, algo além do profissional. Raquel, você parece distante, ele disse, e a suavidade em sua voz me fez perceber que ele não estava apenas falando sobre o trabalho. Ele percebia a minha tensão. Fiquei em silêncio por um momento, sentindo as palavras pesadas em minha garganta. Como começar? Como lhe contar que o segredo que eu guardava agora mudaria tudo? Lucas, eu preciso te contar algo importante, comecei, tentando manter a calma, mas minha voz traiu minha ansiedade. Eu estou grávida. Ele congelou. A expressão que tomou conta de seu rosto foi de surpresa total, seguida de uma rapidez na reação que não esperava.
Ele se aproximou, seus olhos buscando os meus, tentando processar a informação. Grávida? Ele repetiu, como se estivesse tentando entender. De mim? A dor no meu peito aumentou. Não era uma dúvida qualquer que ele estava expressando, era um questionamento, como se ele ainda não acreditasse que aquilo pudesse ser real, que ele tivesse alguma responsabilidade nisso. Sim, Lucas. De você? Eu disse, sentindo minha voz falhar um pouco. Eu sei que isso pode ser complicado, mas eu precisava te contar. Ele permaneceu em silêncio por um momento, os olhos fixos nos meus, mas logo se inclinou, quase como se estivesse tentando buscar mais respostas dentro de si mesmo. A surpresa foi substituída rapidamente por algo mais profundo, preocupação. Raquel, você está bem? A preocupação em sua voz me tocou de maneira inesperada. Você tem alguém com quem conversar? Alguém que possa te ajudar? Eu não sei o que fazer, Lucas. Minha voz falhou de novo, e a vulnerabilidade que eu sentia tomou conta de mim. Eu não esperava isso. E não sei o que esperar de você. Aquelas palavras me deixaram nua emocionalmente, e eu senti um peso imenso se formando dentro de mim. O que eu queria ouvir dele era que ele estava disposto a ficar, que ele se importava não só com a situação, mas com a gente, com o bebê. Mas em vez disso, as palavras dele se arrastaram pela sala, se arrastaram dentro de mim. Eu vou estar aqui para você, Raquel. Ele falou com um tom mais firme, mas também distante. Eu não vou te deixar sozinha nessa. As palavras dele ecoaram em minha mente, mas algo não se encaixava. Ele dizia que não me deixaria, mas eu não sentia que havia algo mais ali além de uma obrigação, um peso que ele estava assumindo por responsabilidade. Era como se estivesse dizendo as palavras certas, mas o tom, a distância em seus olhos, me faziam questionar sua verdadeira intenção. Mas e quanto a nós, Lucas? Eu perguntei, tentando não deixar que a frustração tomasse conta. Você quer ficar comigo por causa do bebê, ou porque você realmente sente algo por mim? Ele vacilou, a tensão na sala ficou palpável, e o silêncio entre nós dois parecia mais longo do que realmente era. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando uma resposta sincera. Mas quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Raquel, eu não sei o que é sentir alguma coisa como você. Eu sou o tipo de homem que evita os sentimentos, que coloca a razão e o trabalho acima de tudo. Mas você e o bebê despertaram algo em mim que eu nem sabia que existia. Eu olhei para ele, surpresa com a sinceridade em suas palavras. Mas ainda assim, uma parte de mim não estava convencida. Eu não queria ser uma obrigação para ele. Não queria que ele ficasse por dó ou responsabilidade. Queria sentir que ele estava lá porque se importava genuinamente, porque aquilo era mais do que uma mera obrigação de ser o bom chefe, ou o bom homem responsável. Eu entendo, Lucas disse com a voz mais baixa, sentindo uma leve dor em meu peito. Eu só não quero que você se sinta preso a isso. Se não for real, não vai ser bom para nenhum de nós. Eu vi um leve movimento em seu rosto, como se estivesse ouvindo não só as palavras, mas o que elas representavam. Eu queria acreditar nele, mas o medo de ser apenas mais uma das responsabilidades que ele teria que carregar me impedia de abrir meu coração completamente. Ele deu um passo à frente e dessa vez a suavidade em sua expressão foi inconfundível. Ele tocou minha mão de forma cuidadosa, como se estivesse tentando mostrar que estava ali de verdade. Eu não sei como me expressar, Raquel. Não sei como ser o homem que você precisa. Mas vou tentar. Por você, por mim, por nós. Eu vou fazer o que for preciso para fazer isso dar certo. Aquelas palavras me tocaram de uma maneira que eu não esperava. Ele não estava se entregando totalmente, mas havia um pedaço de vulnerabilidade ali, e isso fez toda a diferença. Mas no fundo eu ainda me sentia perdida. O que fazer agora? Como lidar com o que estava por vir? Eu não sabia, e talvez ninguém soubesse. O que eu sabia é que a tensão entre nós estava apenas começando, e as respostas não seriam fáceis de encontrar. O que eu sabia e o que eu temia era que as coisas entre nós dois poderiam nunca mais ser as mesmas.
E no entanto, eu ainda sentia que havia algo mais entre nós, algo que não podíamos ignorar. Os primeiros dias depois da nossa conversa estavam carregados de uma tensão que parecia densa no ar. Eu estava entre o medo e a esperança, entre a insegurança de um futuro que ainda não sabia como seria e a necessidade de acreditar que Lucas realmente se importava. Ele parecia estar tentando fazer o certo, mas a cada gesto, eu me perguntava se esse certo realmente significava o que eu desejava: amor, cuidado e um compromisso genuíno. Mas então, algo começou a mudar. Lucas começou a se mostrar mais presente, não só no trabalho, mas na minha vida pessoal. Ele começou com pequenos gestos que, embora simples, diziam mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele me acompanhava às consultas médicas, mostrando um interesse genuíno pela saúde do bebê e, ainda mais surpreendente, pela minha saúde também. Eu não sabia o que pensar. Eu tinha que admitir que, por mais que eu tentasse manter as emoções em xeque, ele estava se mostrando diferente de tudo o que eu esperava. Durante um desses momentos, quando ele se sentou ao meu lado na sala de espera da clínica, seus olhos estavam focados em mim de uma maneira que me fez sentir mais segura do que eu imaginava. Ele segurou minha mão com uma suavidade inesperada e, ao ver meu olhar de apreensão, ele sorriu. "Você está bem?" Ele perguntou com um tom baixo e preocupado. Eu acenei com a cabeça, tentando disfarçar a apreensão. Mas naquele instante percebi que não era apenas o medo do que viria, mas também a dúvida sobre ele. Eu não sabia se poderia confiar plenamente nele. Contudo, o gesto de estar ali na sala de espera, à espera de algo tão simples quanto o acompanhamento de uma consulta médica, dizia mais do que qualquer declaração poderia fazer. Naquele momento, percebi que ele estava fazendo o possível para construir algo sólido. Eu sentia que ele não estava apenas ali por responsabilidade, mas porque realmente queria estar. Cada gesto de carinho, um olhar carinhoso, uma pergunta genuína sobre meu bem-estar, a forma como ele estava começando a transformar o ambiente de trabalho em algo mais acolhedor para mim, mostrava que ele estava começando a entender o que significava cuidar de alguém, não só pelo bebê, mas por mim também. A tensão entre nós não desapareceu completamente, mas o respeito e os gestos cuidadosos de Lucas começaram a conquistar, aos poucos, o espaço que eu precisava para acreditar na possibilidade de algo verdadeiro. A mudança foi gradual, mas significativa. E no fim, um gesto simples fez toda a diferença. Naquela noite, ele me convidou para um jantar. Nada extravagante, apenas uma refeição simples, em um restaurante tranquilo, longe dos olhos da empresa, longe das formalidades que sempre nos cercavam. Eu sabia que ele estava sendo cauteloso, mas a forma como ele me olhou quando entramos no restaurante era diferente. Ele não parecia estar ali por obrigação. Ele parecia estar ali porque queria estar. Por nós. Sentamos e as conversas fluíram naturalmente. Não havia mais o peso do que tínhamos discutido antes, nem a distância que eu temia que existisse entre nós. Ao contrário, havia uma sensação de leveza, como se o mundo ao nosso redor não fosse nada além de um pano de fundo. Depois do jantar, enquanto tomávamos uma taça de vinho sem álcool, ele olhou para mim com intensidade, como se me enxergasse de uma maneira mais profunda. "Raquel", ele começou, e sua voz soou mais suave do que eu imaginava. Eu sei que as palavras nem sempre são suficientes para demonstrar o quanto alguém se importa. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Para você, para o bebê, para o nosso futuro. Eu quero construir algo real, algo que vá além do que foi um erro de algo momentâneo. Eu quero construir uma vida com você. Aquelas palavras me atingiram com uma força inesperada. Ele não estava apenas falando sobre compromisso, mas sobre um futuro. Ele estava falando sobre nós. O medo que eu ainda carregava foi aos poucos se dissipando, sendo substituído por algo mais forte, mais certo, algo que era difícil de identificar, mas que eu sabia que estava crescendo dentro de mim. A confiança, a vulnerabilidade de ambos, estava sendo construída tijolo por tijolo, e naquele instante, eu sabia que ele não estava apenas sendo um homem responsável. Ele estava sendo um homem apaixonado. Eu olhei para ele, tentando medir as palavras que sairiam da minha boca. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele se inclinou para mais perto, sua expressão agora era de um carinho genuíno.
Eu sei que eu errei, Raquel. Mas estou disposto a fazer tudo certo, e não apenas por nós, mas por tudo que podemos ser juntos. Eu não sei como te mostrar isso de forma mais clara, mas vou tentar. E vou começar por ser quem você precisa que eu seja. Ele pausou, e a sinceridade em seus olhos foi como um farol de esperança para mim. Eu vou estar ao seu lado para o que der e vier. Não só como pai do bebê, mas como alguém que te ama. Que quer te fazer feliz. E aquelas palavras me deixaram sem fôlego. O que ele estava dizendo não era apenas responsabilidade. Era amor. Era entrega. Eu senti uma onda de emoção tomando conta de mim. Não consegui segurar as lágrimas que inesperadamente começaram a se formar. Ele não estava apenas cumprindo seu papel, ele estava falando com o coração. Eu também não sei como vai ser, Lucas. Mas você está me mostrando que vale a pena acreditar. Foi a primeira vez que eu disse isso a ele, e ao ouvi-lo, senti um peso sendo levantado do meu peito. Ele sorriu, um sorriso cheio de promessas não ditas. Naquele momento eu finalmente acreditei. Ele estava aqui por mim e por nós. Ele estava disposto a fazer tudo certo, e talvez por fim, nós dois conseguiríamos criar a família que nunca imaginamos, mas que agora parecia tão possível. Quando o jantar terminou, Lucas me acompanhou até o carro. Ele segurou minha mão mais uma vez e ao olhar para mim, seus olhos estavam cheios de uma ternura que eu nunca tinha visto antes. Aquilo, sim, era amor. E eu estava começando a acreditar que poderia ser real. O momento chegou mais cedo do que eu esperava. No meio de uma madrugada tranquila, fui acordada por uma dor forte e inconfundível. O bebê estava vindo. Por um segundo, o pânico tomou conta de mim, mas ao olhar para o lado, lá estava Lucas, profundamente adormecido no sofá do meu quarto, como vinha fazendo há semanas para garantir que eu não enfrentasse nada sozinha. Lucas, chamei minha voz trêmula. Ele despertou imediatamente, os olhos arregalados enquanto se movia rápido em minha direção. Está na hora? Perguntou, segurando minha mão com força e me ajudando a me levantar. Sim, confirmei, sentindo uma mistura de dor e ansiedade. Os momentos que se seguiram foram um borrão de emoções. Lucas segurava minha mão o tempo todo no hospital, seu rosto dividido entre nervosismo e uma ternura que parecia acalmar cada pedaço do meu ser. Quando finalmente ouvi o choro do nosso bebê, uma onda de emoção me dominou. É um menino, o médico anunciou com um sorriso, entregando-o a mim. Ao olhar para aquele pequeno ser em meus braços, senti lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto. Lucas estava ao meu lado, os olhos fixos no bebê com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, puro amor. Ele é perfeito, Lucas sussurrou, a voz falhando. Nosso pequeno Liam, respondi, dizendo o nome que havíamos escolhido juntos. Nos dias seguintes, Lucas provou ser muito mais do que eu imaginava. Ele estava lá em cada troca de fralda, cada momento de choro, e acima de tudo, para me lembrar que não estávamos sozinhos. Cada gesto era um lembrete de que ele não estava apenas assumindo um papel, ele estava se tornando parte de algo muito maior. Mas foi uma semana depois do nascimento de Liam que Lucas me surpreendeu novamente. Era uma noite calma. Estávamos em casa, e eu estava no sofá com Liam adormecido em meus braços. Lucas entrou na sala visivelmente nervoso, mas com um brilho nos olhos que capturou minha atenção. Raquel, ele começou, ajoelhando-se diante de mim. Meu coração acelerou enquanto ele segurava algo em sua mão, uma pequena caixa de veludo. Lucas! Deixe-me falar, por favor, ele pediu, sorrindo nervoso. Eu nunca pensei que teria outra chance na vida de ter algo tão precioso quanto você e Liam. Vocês me deram mais do que eu poderia sonhar. E eu quero passar todos os dias da minha vida provando o quanto vocês significam para mim. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas incrivelmente bonito. Raquel Thompson, você aceita se casar comigo e construir uma vida juntos? Não por obrigação, não por responsabilidade, mas porque eu te amo e quero tudo com você. As lágrimas encheram meus olhos antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ele estava ali ajoelhado, oferecendo seu coração, e naquele momento, toda a dúvida que um dia existiu desapareceu.
Sim, respondi, a voz embargada pela emoção. Lucas sorriu, aquele sorriso radiante que me fez me apaixonar por ele desde o início. Ele colocou o anel em meu dedo e naquele instante algo mudou. Não éramos apenas duas pessoas tentando construir algo incerto. Agora, éramos uma família, pronta para enfrentar o futuro juntos. Naquela noite, enquanto Lucas segurava Lia em seus braços e eu os observava, uma paz profunda tomou conta de mim. A casa estava cheia de promessas, risadas contidas e amor. Eu sabia que haveria desafios. A vida nunca seria perfeita ou livre de complicações. Mas agora, tínhamos algo que nenhum de nós jamais teve antes, um ao outro. E com isso tínhamos tudo o que precisávamos. Gostou da história? Então não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e se tiver uma ideia ou tema para uma próxima história, conta pra gente aqui nos comentários. Sua opinião é super importante e pode inspirar o próximo conto. Vamos criar juntos?